Hoje, 23 de novembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira, e uma sexta-feira agradável para Santa Catarina, agradável para os vascaínos, o resultado ótimo diante da equipe do São Paulo, mas isso aí é assunto que nós vamos falar no segundo bloco, ou até mesmo antes do primeiro bloco, porque teremos aí rodadas decisivas na Série C, na Série B, na Série A e também uma rodada, não é bem rodada decisiva, é a decisão da Copa Santa Catarina que está programada para Tubarão, envolvendo a equipe do Hercílio Luz e a equipe do Brusque. O primeiro jogo empataram em 0-0 aqui na cidade de Brusque. E com relação ao Marcílio Dias, eu acredito que o grande entrave, não só do Marcílio Dias, o grande entrave da grande maioria dessas equipes que estão ascendendo à primeira divisão vai ser o mercado financeiro para a contratação de jogadores. Você acredita que esse vai ser um entrave para esses times que estão começando agora a se preparar para subir a primeira divisão? Boa tarde, Eládio. Boa tarde a você da Univale. Realmente se encaminha para essa informação mesmo. Hoje de manhã, conversando com o Vaguinho e com o Gelson, diretor de futebol do Marcílio Dias, foi justamente essa análise que eles fizeram da contratação, de estar um momento tão parado, porque a pergunta minha era evidente, né? Alguma novidade em termos de contratações? E tanto Gelson como o Vaguinho se colocaram bem cautelosos ali, porque o Marcílio ele tem um prejudicial que é o calendário. O Marcílio tem calendário para 3 meses no início do ano, no Campeonato Catarinense, e provavelmente, caso venha disputar, 3 meses da Copa Santa Catarina, enquanto que outras equipes, como o próprio Tubarão, Figueirense, Avaí, Chapecoense, tem calendário para o ano inteiro. Então, quando tu anuncia algum jogador vindo de São Paulo, do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, vindo para Itajaí, automaticamente essas equipes ficam sabendo, fazem uma análise do jogador e se realmente ele for um jogador de ponta que está interessado a vir para Santa Catarina e entram em contato com o jogador, olha, nós temos um calendário para o ano inteiro, enquanto que você vai para uma equipe que vai disputar o Campeonato Catarinense e depois não tem calendário até a Copa Santa Catarina. Então, a cautela é justamente essa, contratar jogador, não cair na imprensa, para que outras equipes não cresçam o olho e já não vão em cima desse jogador para contratá-lo. Tem acontecido recentemente aí com os jogadores aqui da região. Então o Marcílio está muito cauteloso para não anunciar nome e não ser prejudicado dessa forma. Mas nessa situação, primeiro você tem que ter um planejamento, você tem que ter já um cronograma econômico financeiro de quanto você tem de receita, quanto você vai gastar e quanto você pode pagar para cada jogador. Enquanto você não tiver esse parâmetro, você vai ter dificuldades. Então, você vai ter lá no seu orçamento 5 jogadores que podem ganhar acima do teto estabelecido por você. Vou chutar lá, um teto de R$10 mil. Então, acima de R$10 mil eu só posso trazer 5 jogadores. Esses 5, então, eu vou ter que escolher a dedo e a hora que eu achar, eu vou ter que fechar o negócio com eles. Porque se você, não, só vou dar 8, só vou dar 7, só vou dar 6, só vou dar 5, entrou na discussão financeira, você corre o risco de perder o jogador. Exatamente, é dessa forma. Até a questão financeira é o ponto principal, mas porém a parte de calendário foi com o exemplo o Abner. O Abner foi para o Tombense e vai ter calendário para o ano inteiro, o Abner. O Wilson Júnior foi para o Mato Grosso, vai jogar no Luverdense lá, calendário para o ano todo. Então, às vezes tem informações que a gente sabe que uma equipe vai pagar R$5 mil, enquanto que o Marcílio Dias, um exemplo, paga R$6 mil. Ele deixa de vir por R$6 mil para o Marcílio para ir por R$5 mil, porque ele vai ter um calendário, vai ter trabalho para jogar o ano inteiro naquele clube, enquanto que aqui no Marcílio, por enquanto, esse ano, eu acredito que ano que vem já vai mudar totalmente essa história, porque a estrutura é trabalho futurista, e acredito que o Marcílio, em 2020, vai ter um calendário para o ano inteiro, eu acredito. Então, por enquanto, está nessa situação. É questão financeira, mas principalmente o calendário para o ano inteiro. Mas e um detalhe também, né? Não adianta você ter calendário para o ano inteiro se o time que você vai não paga. Isso aconteceu e acontece muito no futebol brasileiro. Tem clubes aí no interior do país que contratam o jogador, mas não paga. Dá problema de pagamento até de mercado.
Então, é muito difícil você arriscar. Ah, não, porque eu vou pelo calendário. E quando você fala aqui no calendário de Santa Catarina, é um calendário complicado. O Marcílio Dias tem o primeiro turno, o segundo turno do campeonato da primeira divisão. Terminado essa competição, vai ter a segunda divisão. Só depois da segunda divisão terminar é que tem a Copa Santa Catarina. A Copa Santa Catarina não está programada para o primeiro semestre. Exatamente. Aí tem esse espaço, essa lacuna aí, até chegar a Santa Catarina, provavelmente vai se montar uma outra equipe. Ou como o Marcílio está fazendo, o Marcílio está agregando jogadores como o Léo Rigo, o Daniel, jogadores o Levac, que ele acha importante contratar jogadores para o clube. O clube, eles pertencem ao clube. Então, hoje em dia, em termos financeiros, como a gente está conversando, há um risco muito grande de tu jogar e não receber. Mas é um problema que não é ligado só a equipes pequenas ou de médio porte. O Marcílio Dias hoje tem a folha salarial completamente zerada. Quem jogou, recebeu, saiu daqui tranquilamente com o salário em dia. Enquanto que a gente vê um Figueirense com salários atrasados, a gente vê equipes grandes do Rio de Janeiro, das 4 do Rio, Flamengo, Botafogo, Fluminense e o Vasco, somente o Flamengo tem um salário em dia. As outras 3 equipes estão com salários atrasados. Então, hoje é um problema aí a nível nacional que o jogador tem que ter cuidado. E um problema também é que há uns rumores de que a Plim Plim não está mais interessado no campeonato assim que terminar o contrato com a CBF. Vai ter alguma outra emissora que vai bancar? Porque todo mundo falava, vinha a Record, vinha mais outro para bancar. Mas será que vai ter uma outra para bancar? O que banca a equipe, o que banca o Plim Plim? Eu até cheguei a dizer aqui uma época que o dia que a televisão deixar de pagar, de comprar os jogos do Campeonato Brasileiro, os clubes brasileiros vão à falência. Realmente é bem complicada a situação, pelo menos dessa grande emissora, assim que houve o falecimento do seu principal fundador ali, ela se dividiu em muitas partes, filhos, netos, então não é mais um consenso assim a administração. Então, tanto que aqui na nossa região já se mudou, até já se vendeu a parte da emissora aqui na nossa região, já não pertence mais, ela é uma outra empresa que administra na nossa região. E eu acredito que haverá uma outra emissora interessada, porque aqui em Santa Catarina já houve disputas muito grandes em transmitir o campeonato catarinense entre 2 emissoras aqui na nossa região. Mesmo assim, eu acredito que se não haver o consenso de uma emissora, a outra emissora só está esperando para fazer a sua oferta e transmissão, porque o futebol hoje, em nível de povão, é algo assim que é ainda muito valorizado. Mas nós temos que partir do princípio de que o futebol que está sendo jogado hoje no Brasil é uma mercadoria que não está sendo valorizada. Os próprios dirigentes, atletas, treinadores, eles não estão valorizando esse produto que é o futebol. Porque você inclusive, eu agora, o jogo da seleção brasileira, que teve o amistoso da seleção brasileira, eu nem quis assistir. Não quis assistir por quê? Porque é um amistoso sem interesse nenhum, o Tite está convocando quem ele bem entender de convocar, não há nenhum espelho de que aquilo ali será para a seleção brasileira, para a formação da seleção brasileira. São atletas que vão lá, vão se inscrever, vão vestir a camisa amarelinha e depois vão ser esquecidos, não vão ser convidados para a Copa agora nesse ano que vem, e está desmotivando. E aí nós vamos ver aqui campeonato brasileiro com estádios quase vazio. Nós estamos tendo renda agora, como tivemos agora nesse jogo do Vasco contra o São Paulo, e vamos ter agora também de novo contra o Palmeiras, porque são jogos decisivos, dá degola. E aí o torcedor vai para o campo mesmo. Como também aqui em Santa Catarina, o Avaí deve encher a ressacada, porque precisa de um pontinho só para passar para a primeira divisão. Exatamente. O que a gente nota, Eladio, no teu comentário ali também, porque o motivo desse afastamento ali. Então, na minha opinião, grande parcela de jogadores, dirigentes ali de clubes e treinadores, grande parcela. Haja visto que, eu até citei num programa anterior aqui, que o próprio jogo do Botafogo frente ao Inter,
a gente teve 46% de bola rolando no jogo inteiro, menos de 50% de jogo. Hoje tu vê uma constante que a bola subiu na área, o goleiro saiu, se ele estiver na frente do resultado, ele saiu, se houver uma falta, hoje é normal o goleiro ficar caído no chão. Então, jogo para, jogo não anda. Ontem assisti um lance várias vezes eu assisti o lance do pênalti da Chapecoense. Ficou muito nítido que o atacante da Chapecoense, o Leandro Pereira, ele chutou a bola na mão do jogador do Sport. Então hoje, assim, não é a primeira vez que eu acompanho isso. Hoje, praticamente, talvez aí em treinamentos eles vão começar a usar dessa artimanha de tu ter o domínio da bola dentro da área e tu conseguir chutar a bola na mão do jogador e conseguir o pênalti. E se tu vê aonde ia o passe dele, não ia para lugar nenhum. A intenção dele realmente foi a batida da bola na mão do jogador e ele conseguiu, consequentemente, o pênalti e aí conseguiu. Você já viu a preocupação dos zagueiros? A grande maioria dos zagueiros, eles já quando vão, eles botam a mão para trás assim e vão com a mão para trás. Eles não querem saber de abrir a mão, não quer abrir. Porque se abrir... Porque a maldade do atacante, ela já está direcionada. Há um tempo atrás, o jogador para conseguir cartão, ele... Quer dizer, então ele mirou a mão do cara. Pode notar, hoje grande parte dos atacantes domina, olha e já consegue o chute na mão do jogador ali para conseguir o pênalti, que é mais vantagem para ele chutar a bola na mão do jogador do que ele tentar dar um passe ou um cruzamento. Ele vai ter um pênalti à sua disposição. E a gente via muitas vezes também jogador caindo no chão e já rolando 2, 3 vezes, levantando aquela mãozinha e chamando o atendimento. Aí ficou muito evidente, já não se faz tanto hoje. Mas essa prática de chutar a bola na mão do jogador dentro da área é muito evidente. Mas, Domingo, o atendimento tem que ser feito. Eu só acho o seguinte, o árbitro tem que fazer o acréscimo. Ah, vai botar 10 minutos, 20 minutos, vai colocar 20 minutos de acréscimo para atendimento, se for o goleiro. Porque se tiver outro atleta qualquer, ele vai ter que pegar o atleta, colocar para fora do campo, ele vai ser atendido lá e toca o jogo e toca a bola para frente. Agora, o árbitro tem que chegar lá e dar o acréscimo. Se você começar a dar acréscimo e depois você sentir, pelo amor de Deus, se eu tivesse deixado a bola rolar, tinha terminado o jogo, eu não teria perdido a classificação. Mas isso aí. E tu quer ver agora o que vai acontecer nessas 2 últimas rodadas da Série A e nessa última rodada da Série B, que termina agora nesse final de semana. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha falando do Campeonato Amador aqui de Itajaí e também sobre essa rodada milagrosa da Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Antes de nós colocarmos aqui a tabela para analisarmos o Campeonato Brasileiro, teremos rodada também no Amador? Teremos o Amador aí, grande decisão nesse fim de semana, tanto na... O Amador da Liga, né? A Liga faz a semifinal nesse final de semana. A Liga, então, é domingo, 16 horas, Beira-Mar e Dom Bosco, lá na Armação. Provavelmente vou estar dando uma olhadinha nesse jogo, que estarei ali perto ali, Beira-Mar e Dom Bosco. E Nova Geração e Natalense é o primeiro jogo de ida, depois teremos o jogo de volta, Dom Bosco e Beira-Mar, no próximo domingo, e Natalense e Nova Geração. E a grande final da 16ª Copa Verão, do nosso amigo Alcemir Crispim, Nova Esperança e Nova Era. Então, sábado, amanhã, 20 horas ali no estádio Camilo Mussi, no Almirante Barroso, 20 horas, a grande final Nova Esperança e Nova Era da 16ª Copa Verão de Futebol. Então vamos aproveitar e vamos à tabela para sabermos os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Resultado bom para a Chapecoense e bom também para a equipe do Vasco. Vamos dar uma olhadinha na tabela? No Campeonato Brasileiro da Série A, 36ª rodada, portanto faltam 2 para encerrar o campeonato. Vasco 2, São Paulo 0, deu uma aliviada na equipe do Vasco. Chapecoense 2-1 na equipe do Sport, deu uma aliviada boa para a Chapecoense, saiu da zona de rebaixamento. O Bahia venceu a equipe do Fluminense, deixou o Fluminense numa situação complicada, 42 pontos, está na briga ainda ali do rebaixamento. Ceará venceu a equipe do Paraná, também continua ainda na mesma luta, 42 pontos juntamente com o Vasco. Realmente, para Santa Catarina foi bom a vitória da equipe da Chapecoense.
E na Série B nós teremos nessa sexta-feira o jogo que já não vale tanta coisa. O Coritiba vai pegar o Fortaleza, o campeão da segunda divisão. Na Série B, o Guarani pega a equipe do Londrina, o São Bento pega o Vila Nova, o Juventude pega o CSA, Avaí e Ponte Preta. Avaí joga por um pontinho, deve estar a ressacada cheia, lotada, para empurrar a equipe do Avaí à primeira divisão. Criciúma joga contra o Sampaio Correia, corre o risco, Criciúma, se não vencer, de cair para a terceira divisão. E o Goiás pega a equipe do Pelotas, o Boa Esporte Oeste, o CRB pega o Figueirense e o Paysandu pega o Atlético Goianiense. Na Série A, 37ª rodada, sábado, Santos e Atlético Mineiro. Esse aí tá tudo tranquilo. Não vai nem para lá nem para cá. No domingo, Cruzeiro e Flamengo, esse jogo vale, até porque o Ingo ainda tem esperança que o Flamengo vai ser campeão nessa temporada. O Atlético Paranaense pega o Ceará, o Vitória pega o Grêmio, Vasco da Gama e Palmeiras, jogo encrespado para o Vasco. O Palmeiras pode sagrar campeão aí diante da equipe do Vasco. O América Mineiro pega o Bahia, o Corinthians pega a Chapecoense, jogo aí. Se a Chapecoense perder para o Corinthians, pouco vai valer essa vitória que teve agora em casa contra a equipe do Sport. O Internacional pega o Fluminense, Botafogo pega o Paraná e São Paulo pega a equipe do Sport. Pois é, Ingo. A vitória da Chapecoense, você estava analisando ali o pênalti, né? A Chapecoense venceu, saiu da zona de rebaixamento, tem 2 jogos complicados. Ele joga agora contra a equipe do Corinthians lá em São Paulo e termina contra o São Paulo em casa. Você acredita que a Chapecoense tem força para buscar um bom resultado lá contra o Corinthians e consolidar a sua permanência na Série A quando jogar em casa contra o São Paulo, ou está a perigo? A grande vantagem da Chapecoense, Ládio, é que ela depende só de si, com o resultado de ontem, ela só depende da sua situação, enquanto que outras equipes têm uma tabela muito prejudicial ao próprio Vasco da Gama. Ele tem uma tabela que ele não quer deixar o Palmeiras fazer a festa do título lá dentro de São Januário, e aí na última rodada... Falando nisso, o pessoal do Flamengo vai torcer tudo pro Vasco? A situação é essa, né? No momento é essa. Olha como fica o coração dividido. Ou tu torce pro Vasco cair, ou tu torce pro Vasco não cair e o Flamengo, de repente, para ser campeão. Agora tu decide, tu quer ser campeão ou tu quer que o Vasco caia? Qual é a situação que tu prefere aí? Então realmente é bem complicado. Então o Vasco joga contra o Palmeiras. O normal mesmo jogando em casa é a vitória do Palmeiras, até pelo elenco que o Palmeiras tem. E aí imagina a última rodada lá no Ceará, porque o Ceará nessa rodada contra o Atlético Paranaense, o Atlético lutando ainda por vaga ali na Libertadores ali, é muito complicado esse jogo aqui em Curitiba aqui. Então a última rodada vai ficar mesmo Ceará e Vasco ali, para ver a situação de cair ou não cair, vai ficar bem complicado. O Ceará ainda tem um agravante, que o Fortaleza subiu para a Série A. Imagina o Fortaleza lá, que é da região, subir e o Ceará cair para a Série B e não se manter na Série A. E na Série B, nós chegamos ao final da 38ª rodada com duas equipes de Santa Catarina a perigo do rebaixamento, que é o caso do Criciúma, que vai pegar o Sampaio Correia e o próprio Figueirense. E temos aí a grande oportunidade do Avaí conquistar esse ponto diante da Ponte Preta e subir à primeira divisão. E eu confesso que eu não gosto de festa antecipada. Hoje, acompanhando o noticiário da capital do estado, foi programado para esse jogo de amanhã, onde o Avaí vai enfrentar a Ponte Preta, o encerramento da carreira do Marquinhos. Marquinhos está sendo programado para entrar lá no finalzinho do jogo, só para entrar no finalzinho do jogo, para fazer a festa com a classificação. Não sei, não gosto desse tipo, tem que entrar, vamos ganhar, vamos subir, e depois de subir, primeiro jogo do Avaí no Campeonato Brasileiro da Série A em 2019, Marquinhos, tens todo o direito de entrar em campo, fazer um jogo de 45 minutos, vou te entregar faixa, vou te entregar tudo que tu tem direito, mas nesse momento, não sei.
Eu fico meio arrepiado. Eu estou contando, na minha experiência, aí, vamos dizer, na humilde experiência, eu estou contando que o Juventude vai fazer um crime em cima do CSA. Eu acredito que o Juventude vai conseguir a vitória lá contra o CSA, lá no Rio Grande do Sul, e aí vai possibilitar a oportunidade tranquila do Avaí conseguir se classificar com a Ponte Preta. Então, acredito que nessa manobra aí, caso o Juventude consiga vencer o CSA, o Avaí vai se dar bem, mesmo em caso de derrota, ele consiga se classificar ali. Mas eu concordo contigo, realmente não é momento para fazer jogo festivo, é jogo sério ali, é jogo que precisa de resultado, e planejar algo ainda que não aconteceu para fazer festa é muito complicado. E um detalhe também, né? Um detalhe que nós temos como experiência, e está aqui no fundo, no fundo do nosso cenário aqui, é o cenário de que o Marcílio Dias perdeu para o Figueirense aqui. Naquele ano, o Marcílio Dias era o todo-poderoso. O Marcílio Dias estava bem na competição, estava ótimo na competição. Só que no sábado anterior ao jogo, fizemos festa, tinha ali a Rua dos Amigos, as rádios entrevistando os jogadores, fazendo uma festa enorme. E chegou no dia do jogo contra o Figueirense aqui, casa cheia, fizeram até a arquibancada metálica para poder suprir a capacidade do estádio. E o que deu? Tomamos 5. E dali em diante ficou aquela mística que cada vez que a casa lotava, o Marcílio Dias teria dificuldade de conseguir o resultado. Aí na última vez que lotou aqui o Gigantão, quase 6.000 pessoas contra o Fluminense de Joinville, a gente conseguiu resolver esse problema, a princípio, caso resolvido aí, mas fica de exemplo para que não faça festa antes do esperado. E jogador e técnico, isso é mais do que um combustível para vestiários ali, para alimentar ainda mais a força de jogar. O próprio Vasco da Gama lá deve trabalhar esse psicológico do jogador, com o aspecto, não, Palmeiras quer fazer festa, ele vai fazer em casa. Aqui no Rio, nesse final de semana, ele não vai fazer festa. Assim como pode acontecer com o Avaí também, não querem fazer festa de despedida, vão fazer em outra ocasião, porque o nosso time aí é convidado e ninguém avisou a gente que a gente era convidado da festa, então não vai acontecer. E, lógico, para encerrar o programa, nós temos também a última competição oficial da Federação Catarinense de Futebol. É o jogo da Taça Santa Catarina, Copa Santa Catarina, vale uma vaga para a Copa do Brasil em 2019, dinheiro para quem vencer, e jogam lá em Tubarão, Hercílio Luz contra a equipe do Brusque. Primeiro jogo aqui em Brusque, 0-0, e agora tem o jogo de volta. Esse jogo de volta, o Hercílio Luz joga por 2 empates? Não, esse jogo de volta, Elado, o regulamento é um pouco diferente. Em caso de empate, teremos penalidades. Então, não tem vantagem? Não tem vantagem. Em caso de empate, penalidades lá. Então, provavelmente é a despedida do técnico Pingo. O técnico Pingo não vai tocar mais o Brusque, ele vai para o Caxias, do Rio Grande do Sul. Quem assume o Brusque, ontem em primeira mão a gente recebeu, vai ser o Paulo Baier, é o novo treinador do Brusque. Então teremos uma grande final lá na cidade de Tubarão. Vejo um pouquinho de favoritismo para a equipe do Brusque em termos de elenco, mas o Hercílio joga em casa. E na terça-feira, já agradecer ao Crispim, ao JB Teles lá da Federação Catarinense, a equipe da Univale foi convidada a fazer parte da premiação, na terça-feira à noite, da premiação dos melhores da Copa Santa Catarina, na qual o Marcílio Dias tem 3 jogadores concorrendo. E na segunda-feira a gente passa melhores detalhes. Um abraço. Com essas informações, nós estamos encerrando o programa dessa sexta-feira, prometendo voltar na segunda-feira. Vamos ver se o Flamengo está vivo ou não. Né, Ingo? Com certeza, eu acredito, eu estou sentindo aquele cheirinho de campeão. Um abraço e até segunda-feira.